Eis o Hotel Vila Galé Collection Tomar-se, um investimento que chegou aos 15 milhões de euros e que cria cerca de 50 postos de trabalho. Está em causa a reabilitação do antigo colégio feminino e ainda do convento de Santa Iria. A inauguração formal foi feita neste recente 14 de outubro, depois da ala junto ao Navão já ter aberto ao público em início de julho. Esta nova oferta hoteleira tem 100 quartos, piscinas exteriores para adultos e com escorregas para crianças, parque infantil, spa e wellness com piscina interior aquecida, restaurante e 2 bares, além de sala de jogos, biblioteca, capela, jardins, espaços para eventos e estacionamento com posto de carregamento para veículos elétricos. O hotel é inspirado na Ordem dos Templários, evoca as suas principais figuras e a tradição da região, bem como os caminhos de Santiago e a história de ambos os edifícios, refere uma nota de imprensa daquele grupo hoteleiro. A Hertz também marcou presença na inauguração, à altura em que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, destacou a reabilitação de 2 imóveis com marca histórica na cidade. É para nós um grande orgulho estarmos aqui num edifício que é património desta comunidade, mas que há muitos anos estava devoluto, estava em ruínas e, portanto, não tinha qualquer utilidade para a nossa comunidade e, para além disso, era ainda fonte de despesa para o município. E por isso, em determinada altura, decidimos que a melhor solução era devolvê-lo aos privados, de onde, na verdade, este edifício tinha vindo, ou estes 2 edifícios. Assim fizemos e o Jorge e o Grupo Vila Galé tiveram, enfim, essa coragem, essa visão e sei que não foi logo inicial, portanto foi muito importante aqui a visão do Jorge, para olhar para este espaço e perceber aquilo que nós também já tínhamos percebido, a sua imensa potencialidade. E por isso adquiriram este espaço ao município e, claro, com um trabalho difícil, como são estes trabalhos de reabilitação de edifícios históricos, transformaram-no naquilo que ele é hoje. E, portanto, ele é para nós, novamente, para a comunidade, um motivo de orgulho, um motivo de lembrarmos a nossa história, o nosso património cultural e edificado e, muito, muito, naturalmente, também um contribuidor para a nossa economia, com os postos de trabalho diretos que cria, mas também com toda a economia indireta que ajuda a criar. E um excelente complemento àquilo que é a nossa oferta hoteleira e turística em geral, e como também já disse esta tarde, e tenho a certeza que nenhum dos outros empresários da nossa cidade, até porque alguns já me disseram, não se importarão que o diga, a Vila Galé trouxe à marca Tomar, ao destino Tomar, também o seu prestígio e a sua credibilidade. E, portanto, no essencial, em nome do município, o que quero dizer é obrigado, Jorge, obrigado, Vila Galé, por terem acreditado neste projeto e por terem acreditado em Tomar, e que este seja realmente o primeiro, que na verdade já não é bem o primeiro, mas de muitos e muitos dias, de muitos anos, aqui nesta comunidade, a oferecer o vosso excelente serviço a quem nos visita, mas também aos nossos concidadãos. Registro ainda para Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, que foi outra das presenças mais notadas na inauguração. O governante elogiou o espírito empreendedor do grupo Vila Galé. E já em 2023 perguntamos qual é que terá sido o desempenho de Portugal na área do turismo. A Organização Mundial do Turismo diz-nos que este ano se deverá atingir 90% a 95% dos números de pré-pandemia. Ora, Portugal, com os dados que já dispomos hoje, ultrapassará claramente esses valores. Neste momento, temos os 8 melhores meses de sempre da história do turismo. Repito, os 8 melhores meses de sempre da história do turismo. Aumentámos em cerca de 9% das dormidas face a 2019, que foi o melhor ano já na altura de sempre do turismo, e em termos de receitas turísticas temos valores acima de 36% face a 2019. Ora, este desempenho excepcional do turismo do país deve-se a muita coisa. Deve-se desde logo às empresas do turismo, aos empresários do turismo, aos seus trabalhadores, e de que hoje temos aqui um exemplo desse empreendedorismo e desse dinamismo empresarial,
deve-se também àquilo que são políticas públicas que têm favorecido o crescimento do turismo e deve-se também às instituições, seja de municipais, nacionais ou regionais, que todos em conjunto têm contribuído para a afirmação do turismo do país. E dito isto, nós estamos a crescer, mas não nos damos por satisfeitos. Queremos continuar a crescer, mas queremos sobretudo crescer bem. E crescer bem significa que queremos crescer com sustentabilidade e autenticidade. Ora, para crescer com sustentabilidade e autenticidade, nós queremos turismo em todo o território e estamos a ser consequentes com os instrumentos que estamos a mobilizar para ter turismo ao longo de todo o território e também ao longo de todo o ano. E crescer com sustentabilidade e autenticidade significa também que queremos também valorizar aquilo que é o nosso território, os nossos recursos turísticos, o nosso património histórico ou cultural, como é o caso aqui de Tomar, que é um exemplo também que nós temos que continuar a prosseguir todo o processo de valorização. Mas para isso também queremos não só valorizar os ativos públicos, como os castelos, os museus e os monumentos, mas também aquele edificado que tem que ver com o património. E o edificado que tem que ver com o património também apoiando o investimento privado. Apoiando o investimento privado qualificante, aquele que é diferenciador. Sim, Portugal dispõe de vários instrumentos de financiamento e apoio ao turismo, mas apenas se pode e deve apoiar aquilo que realmente é diferenciador, aquilo que é qualificante, aquilo que acrescenta valor e aquilo que contribui para a sustentabilidade e a autenticidade do nosso turismo. E aquilo que nós podemos constatar naquilo que são os vários investimentos que o Grupo Vila Galé tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, responde pelo menos a 3 desafios muito importantes. Ou, se quiserem, a 3 letras que eu iria sintetizar. 3 P's. Um primeiro P de património. Porque, de facto, aquilo que temos vindo a assistir por parte do Grupo Vila Galé e pelo seu presidente, que não é só presidente, e apesar de ser licenciado em Direito, há pouco dizia também que é um arquiteto, e de facto é também um arquiteto, porque de facto vive também com paixão naquilo que são os processos de recuperação dos seus hotéis. Mas dizia eu, responde a 3 P's. Ao P de património, porque muitos dos seus investimentos visam a valorização do património, e aqui hoje visitámos um bom exemplo daquilo que é a recuperação do património. É que poderia dar aqui muitos outros exemplos, como é o caso do investimento feito em Elvas, como é o caso do investimento feito também em Beja, como é o caso feito em muitos outros projetos de requalificação do património em Portugal, seja no interior, seja no litoral. E isso deve ser saudado, porque estamos, no fundo, a valorizar aquilo que tem a ver com a nossa história, com o nosso património. Mas quando valoriza o património, não está só a valorizar o edificado, está também a valorizar o património imaterial, porque nos seus hotéis, como nós vemos, aliás, o próprio vídeo mostrava, aqui se promovem os nossos vinhos, a nossa cultura, os nossos produtos endógenos, a nossa cultura imaterial. E como nós percorremos este hotel, nós respiramos também a história do nosso país, a história do nosso país nas suas múltiplas dimensões e também a história de Tomar. Isso é trazer património imaterial. E isso é aquilo que nos distingue de outros destinos turísticos do mundo. Primeiro P, património. O segundo, a paisagem. Porque quando falamos da requalificação de um património de um edificado como este hotel, e poderia dar outros exemplos, nós também estamos a valorizar a paisagem, neste caso a paisagem urbana. Porque este belíssimo centro histórico aqui em Tomar, um imóvel, como vimos aqui nas imagens do antes e depois, o facto de estar degradado não contribuía propriamente para a atratividade da cidade e do destino. O facto de estar concretizado acrescenta valor para a valorização da paisagem urbana, mas que também podemos falar de outras paisagens que têm valorizado, e recordo-me aqui do caso da Colaria de Alter, que é outro investimento. Por fim, o P de pessoas, porque muitos dos investimentos que têm vindo a fazer situam-se precisamente em territórios de baixa densidade e no interior. Colaria de Alter, Beja, Manteigas, Tomar e muitos outros. E isso significa que também é um contributo para a coesão territorial, que é um dos desígnios nacionais, é a coesão territorial. Porque o turismo é um dinamizador das economias locais. Porque quando se instala um empreendimento desta natureza do interior, não é apenas um hotel que vende camas e quartos e refeições. É muito mais do que isso. É um dinamizador de economias locais. Porque este hotel, quando foi construído, mobilizou construção civil,
mobilizou equipamentos, mobiliário, textilar, vidros, toda uma indústria conexa. E agora que funciona, tem toda uma indústria do agroalimentar associada que alimenta também este hotel. E, portanto, há todo um conjunto de atividades económicas ligadas à própria atividade do hotel, que é muito importante para dinamizar as economias locais. Por isso, de facto, estamos perante vários investimentos. Este é apenas um investimento que simboliza isso mesmo, que valoriza o património, que valoriza a paisagem e que também valoriza as pessoas, nomeadamente o seu contributo para a coesão territorial. E por isso eu queria saudar este investimento, quero saudar aquilo que também tem sido o trabalho em prol do turismo nacional, precisamente por dar resposta a este tipo de investimento, que são investimentos qualificantes e que visam contribuir também para a qualificação e valorização do turismo nacional. Por isso, resta-me desejar os maiores sucessos ao Grupo Vila Galé e a este empreendimento que é onde estamos aqui hoje, a toda a equipa que aqui trabalha, para que a equipa seja feliz e todos os hóspedes que visitam o Tomar aqui também passem bons momentos e, portanto, todos os sucessos é o que eu desejo ao Sr. Presidente do Grupo Vila Galé e a toda a sua equipa. Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Vila Galé, não escondeu a satisfação por mais esta etapa cumprida no trajeto daquele grupo, abordando a diferenciação do turismo e a prioridade que se centra no desenvolvimento do interior. Tenho aqui muitos amigos, está ali o meu sócio artista de novelas a rir-se para mim. Ele hoje vai atuar, vai ser uma surpresa, uma revelação. A próxima novela da ESP vai ser em Tomar, não é verdade? Já posso anunciar aqui assim, está em preparação, mas depois vão ter que dar um dinheirinho para ajudar a empresa, não é? Porque aquilo de graça não mexe. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a toda a estrondosa equipe que nós temos na Vila Galé, que comunga desta maluqueira que eu tenho de meter desafios permanentes em cima dos ombros e da cabeça de toda a gente, mas também vos vou dizer, é sofrido, mas chega ao fim, dá um prazer tremendo nós olharmos para o que estava aqui e para o que está aqui hoje. Nós fomos muito antes de haver um programa Revive, que eu devo confessar que fui um dos impulsionadores do setor público para promover a recuperação, que começou com uma secretária de turismo, que eu brinquei com ela, que é a menina turismo, para não dizer que é a senhora turismo, porque de facto pegou com entusiasmo numa coisa que é fundamental. O nosso atual secretário de Estado disse, e com razão, é importantíssimo nós criarmos em Portugal uma diferenciação para atrair diferentes tipos de turismo. E há, indiscutivelmente, uma oportunidade extraordinária para nós captarmos o turismo brasileiro, o turismo dos Estados Unidos, que o que é que vêm procurar? Um hotel que seja uma cópia daquilo que eles têm nos Estados Unidos? Não. Eles vêm procurar um produto que seja diferenciado, em que não só permita dormir, mas ter uma experiência, que é o que se tem neste hotel. Eu há bocadinho brincava aí com uma das senhoras que estava aí, a dizer que podiam dormir com o Dom Manuel, podiam dormir com o Aldim Pais, conforme as vossas preferências e gostos, porque cada quarto tem uma personagem dessas. Até quem quisesse mais institucional pode dormir no castelo de Tomar, que também é bonito e que não vai ter uma aventura tão agitada, com certeza, como com o Dom Manuel, que era um tipo muito façanhudo. Eu queria de facto salientar, porque eu costumo dizer que tenho uma equipe maravilhosa, que tem o prazer e o privilégio e o sofrimento de maturarem estas minhas loucuras de sempre a inventar mais coisas para fazer, porque de facto, se as pessoas soubessem o prazer que dá chegar ao fim e num local onde não havia nada, ver uma obra destas, havia muito mais empreendedores e investidores. Envolve risco, claro que envolve risco. Envolve risco o interior, mas também há pouco o Nuno Fazenda disse, e com razão, que uma das nossas prioridades neste país, para equilibrar o país, é desenvolver o interior. E nós temos um interior fabuloso. Nós temos cidades neste país, nós estamos em várias cidades históricas deste país. Estamos em Braga, que foi o berço da nacionalidade, não estão aqui vimaranenses, espero eu, porque ficam muito ofendidos quando eu digo isto. Eu digo isto só por uma razão simples. Guimarães, à data da implantação da nacionalidade portuguesa em 1143, era um lugarejo que não tinha sequer grande vida. E Braga, não, Braga era uma cidade desde aquela expressão que no Brasil usam muito, dizer velho como a sede de Braga, é porque a sede de Braga era muito anterior à nacionalidade portuguesa. E já havia bispos em Braga desde o século III.
E Braga que tinha dinheiro, e Braga que tinha exércitos, e foi Braga que, de facto, eu, para não ferir suscetibilidades, na altura chamei o Dr. Bernardo Reis, deve-se lembrar, disse-lhe que ia dizer, foi aqui que se pensou Portugal, para dizer que, de facto, o berço é em Guimarães, porque, de facto, historicamente, toda a gente diz que é Guimarães e a gente não vai entrar em polémicas inúteis. Mas a verdade é que onde se pensou Portugal foi, de facto, em Braga. Mas nós temos cidades que foram importantes e que depois caíram no esquecimento e que nós tínhamos uma obrigação de as fazer ressurgir. Estou-me a lembrar de Lamego. Lamego é uma cidade também incrível. Nós temos um hotel de Lamego que, ainda por cima, os lamecenses ficam ofendidíssimos porque dizem que o nosso hotel, um deles que temos no Douro, dizem que é na Régua. Ele não é na Régua, ele é de fronte da Régua, em Lamego, com vista para a Régua. Por acaso era bom que fosse ao contrário, porque a vista sempre era melhor de Lamego do que da Régua. Mas dá prazer desenvolver o interior, dá prazer, e eu não consigo resistir. Vou-vos contar uma coisa que é assim, nós vamos fazer agora mais um pacote de hotéis, já todos em andamento. Há bocadinho ali os seus jornalistas perguntavam-nos, nós temos, eu disse, para cima de meia dúzia de projetos aqui em Portugal e para cima de meia dúzia já em andamento também no Brasil. E temos muita coisa. E há alguns que a gente não vai resistindo. Porquê? Apareceu-me o pessoal, os vossos colegas de Miranda do Douro, a pedir-me, você que é o gajo que apoia o interior, que faz coisas no interior, vai lá fazer um hotelzinho lá em cima em Miranda do Douro. Miranda do Douro, eu brinco com isto porque aquilo vai ser famoso e vai se desenvolver muito, mas é onde Judas perdeu as botas, é longe como o rei, porque de facto, de autoestrada, e nós hoje temos autoestradas, imaginem o que era chegar a Miranda do Douro antes de haver estas maravilhosas autoestradas que nós temos. Hoje demora 5 horas e meia, mas curiosamente eu fiquei empolgado porque vi as pessoas tão entusiasmadas, a Presidente da Câmara, mais os vereadores, todos em coro, para ver se fazíamos lá uma unidade, disse, vamos fazer aqui uma unidade. E eu, ao princípio, levei um bocadinho sempre à conta da nossa responsabilidade social, que eu não acho que é uma ficção, que é uma realidade. As empresas, a partir de determinada altura, passam a suplantar quem as criou, quem as fez, passam a ter uma personalidade própria e têm a responsabilidade social, têm a obrigação de desenvolver o país, têm que dar um contributo, até porque isso também dá um prazer tremendo. Mas não resisti e vamos fazer. E depois comecei a analisar bem aquilo e disse, olha, afinal isto não foi disparate nenhum. Comecei a justificar aquilo que tinha feito, dizer que ia lá fazer um hotel. Porque nós estamos a 3 horas de Madrid, mais perto de Lisboa, 5 horas e meia, estamos perto de Valladolid, estamos perto de Pamplona, estamos perto de Zamora, temos ali um conjunto enorme de potenciais atrações, mercados para atrair, e não tenho dúvidas nenhumas que vamos conseguir atrair esse mercado e vamos dar uma alegria àquela gente ali que vai voltar a reviver, porque não só aqui, como no Brasil há 2 coisas que gostávamos de dizer, não faço nada do que faço, não é por sacrifício, nem é ao contrário de alguns fantasistas, por espírito de missão. Eu não tenho missão nenhuma, tenho missão é fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Como diz o nosso amigo Abrunhosa, vamos fazer aquilo que ainda não foi feito, e este é um tema que me agrada muito, porque quando a gente olha para este país, há tanta coisa que ainda não foi feita e que devíamos estar a fazê-las, e não estamos, e é isso que às vezes me preocupa, porque eu estou bem de vida, a empresa está bem, estamos todos bem, o país podia estar muito melhor do que está, e para isso é importante que haja não só iniciativa privada, que é fundamental, porque a iniciativa privada é que movimenta tudo isto, mas que houvesse também mais colaboração pública, não é no sentido de dar mais dinheiro, dar mais ajudas, não é nisso, é no sentido só de não atrapalhar e de agilizar. Mas é verdade, eu estou a falar, eu gosto de dizer umas coisas sempre bem na brincadeira, mas a realidade é esta, não atrapalhem. Não vou utilizar a expressão de um político que nem era muito das minhas simpatias e que por acaso dizia, deixem-me trabalhar. Eu não digo nada disso, deixem-me trabalhar, só não quero é que me atrapalhem, porque de resto a gente vai fazendo aquilo que é a nossa função. Hoje o interior é uma prioridade nacional, como é resolver o problema da habitação. Devia ser um problema mais público, mas nós na Vila Galé, como nos preocupamos, estamos neste momento a fazer algumas soluções para tentar resolver um problema que é um flagelo do nosso pessoal todo. Nós temos 3.500 pessoas a trabalhar connosco
E seja em Portugal, seja no Brasil, a habitação é um problema sério. Eu há 10 anos escrevi um artigo numa revista em que falava neste problema a que ninguém ligava. De repente sou acordado porque caiu na agenda política, e quando aqui qualquer coisa cai na agenda política, faz tudo. Eu, quando ouço falar neste problema da habitação e nos pacotes de habitação, fico arrepiado por uma razão. Vocês sabem, de facto, se alguém quiser resolver o problema da habitação, eu podia estar aqui meia hora a falar porque conheço o tema muito bem, mas aquilo que era preciso de facto era que se construíssem casas, em vez de andarmos a arranjar desculpas, e que a culpa é dos senhorios, e a culpa é dos vistos gold, e a culpa é do alojamento local. É ao contrário de muitos colegas meus hoteleiros, eu costumo dizer, o alojamento local teve um papel importante na melhoria do aspecto dos centros históricos da cidade, e nós todos hoteleiros, todos portugueses, devemos ficar felizes de ruas de Lisboa. A Conceição Antunes do Expresso está aí, ela deve-se lembrar que aqui há muitos anos o Expresso convidou-me a mim e ao Zé Carlos Pinto Coelho para irmos dar uma volta num autocarro que eles alugaram de 2 andares para ver as partes antigas da cidade. E nós ficámos arrepiados porque a cidade estava acabada, a Rua da Madalena, a Rua da Prata, estavam miseráveis. E hoje, quando há gente que abre a boca para falar mal do alojamento local e assim, vão ver o que é que se conseguiu recuperar com o trabalho do alojamento local. Portanto, não vamos criticar. Aliás, o nosso drama é assim, o problema das casas é dos senhorios, não é, não arranjemos desculpas tontas, não é desvisto gold, não é de nenhuma dessas coisas. O problema é da gente ter passado uma quantidade de anos, câmaras municipais, governos sucessivos, não terem feito habitação. E lá está. Por exemplo, eu às vezes onde consigo influenciar alguma coisita, no Conselho de Oeiras, o meu amigo Isaltino foi o que se lembrou de fazer aquilo que eu lhe tenho sugerido muitas vezes, habitação para jovens no centro histórico, habitação para velhos, que também tem que ter lugar, aliás, por uma razão. O alojamento local é muito bonito, mas, meus amigos, temos que, há bocadinho, não Fazenda disse isto, temos que manter a autenticidade das coisas. Eu não posso transformar os centros históricos das cidades em lojas de bric-a-brac para turistas, nem em lojas de 300 ou lojas dos chineses. Nós temos que manter alguma coisa que tenha um cunho nacional e que tenha habitantes, e que tenha gente, e que tenha vida própria, e que tenha lojas tradicionais. Temos que manter essas coisas todas e dar-lhes um sentido económico, porque é assim, recuperar património sem encontrar um fim económico é muito difícil. O país não nada em dinheiro, nem na esfera pública, nem na esfera privada, e portanto é difícil encontrar condições para recuperar o património, a não ser como neste caso, que a gente faz aqui um investimento, mas francamente espero ter um retorno. Aliás, acho que este hotel vai ser um êxito porque vai ter eventos. Aliás, nós estamos no começo, já temos uma procura grande de eventos, e porque de facto as pessoas começaram a voltar a descobrir que Tomar é uma cidade lindíssima, como é Lamego, como é Manteigas. Quando eu era miúdo ia muito para Manteigas, que o pai era daquela região, da Covilhã, e iam muito a Manteigas. Manteigas tinha 6.000 pessoas. Hoje Manteigas tem o quê? Não chega a 3. E o território interior deste país está a desaparecer. E nós fizemos um hotel no fundo do glaciar, mas temos tanto trabalho, meu amigo secretário de Estado, para fazer naquela Serra da Estrela, que não nos envergonhe e que a gente consiga dar uma volta para organizar aquilo melhor, porque eu francamente devo dizer-vos que a última vez que fui à Serra fiquei arrepiado de ver uma bagunça de engarrafamentos, com autocarros enormes, com feiras, com gente sem casas de banho, a fazerem nos cantos, a levantarem as cheias, a fazerem necessidades nos cantos. E eu digo assim, eu não acredito, isto é o tal país que a gente diz que é virado para o turismo. Epá, tem que se proibir o acesso dos caminhões a uma zona protegida como é a Torre. Tem que se criar navetes até um negócio rentável. Em Sintra alguém vai mais hoje com aqueles autocarros grandes lá para cima para o Palácio da Pena? Não pode ir. Nós temos que meter ordem nas coisas. Pois hoje toda a gente, nós temos um estigma. Eu nunca falo mal de nada, eu só falo bem, porque eu costumo ver, em qualquer coisa, eu vejo sempre o lado positivo das coisas. O que é que a gente pode fazer? E eu vejo tanta coisa que a gente podia fazer, que muitas vezes é só um problema de inércia, um problema de hoje toda a gente se queixar muito. É muito difícil fazer uma reestruturação do território nacional, que é uma prioridade absoluta. Não vamos a lado nenhum se não fizermos isso.
e não vamos a lado nenhum, mas toda a gente tem medo. Pá, isso vai dar uma guerra tremenda, isso vai ser um problema terrível. Eu digo assim, explicando às pessoas que é para a melhoria das pessoas, porque eu não posso ter distritos. Tem o meu amigo Nocinha, que foi presidente da Câmara delas, não está? Ele sabe que está num distrito, que é um distrito pobre, que tem 15 câmaras municipais e não tem a população. E a gente pergunta, mas para que é que são 15 câmaras municipais? Não chegavam 5? Otimizando mesmo, espremendo, enxugando, até se calhar 3 grandes câmaras municipais, com capacidade de intervenção, com capacidade de fazer obras, com capacidade de melhorar a vida das pessoas naquelas terras, era muito melhor, mas depois toda a gente tem medo, isto vai dar uma guerra. Eu lembro-me sempre que o meu querido amigo Jorge Sampaio, presidente da República deste país, uma vez foi ofendido por não autorizar a constituição de mais um conselho. E eu tinha consciência disto que eu estou a falar. Ele dizia assim, mas mais conselhos para quê? Nós precisamos é de resolver os problemas das pessoas. Nós temos é que fazer coisas para melhorar e não precisamos de mais instituições. E eu acho que as câmaras municipais, neste momento, são um dos pilares do desenvolvimento do país, mas não temos um país com dimensão para ter 308 ou 309, corrijam quantas são atualmente, câmaras municipais. Temos que enxugar. Temos que ter menos, porque não se justificam de resto, porque perdem-se, desgastam-se em burocracia. Se calhar também não temos um país para ter 2 polícias, não é? Se calhar só devíamos ter uma, porque é que um país deste tamanho, a gente às vezes brinca com o Brasil, que tem o excesso da administração pública, e tem. Eu já me calmo, só mais 2 minutos. Já vamos depois ali ver a animação da noite, que vai ser bem simpática. Mas dizem, o Brasil de facto é um exagero da administração pública. Mas depois, quando a gente pensa bem, diz assim, mas afinal o Congresso no Brasil tem cerca de 500 deputados federais, mas tem 210 milhões de pessoas. Nós aqui temos 200 e tal deputados e temos um país com 10 milhões de pessoas. Aliás, eu nunca sei se temos 10, porque a gente vai vendo isto minguar, e temos que resolver hoje. Vou terminar só dizendo uma coisa que é preocupante, que é, nós precisamos de gente para vir trabalhar para Portugal. Nós precisamos de gente que se integre na nossa cultura, e por isso daí o mercado brasileiro. Os brasileiros são quem mais facilmente se integra connosco, tem alguma semelhança connosco. Foram o porto de abrigo de muitos nossos antepassados que fugiram para o Brasil, que não tinham emprego, não tinham nada a fazer em Portugal, e foi o porto de abrigo, foi o Brasil que os recebeu, onde fizeram fortunas, onde trabalharam muito e ajudaram a construir aquele país. Mas a verdade é que temos que ter algum cuidado com a descaracterização do país e, sobretudo, não havendo habitação, e nós estamos a receber continuamente lufadas de gente de fora sem habitação, corremos o risco de voltar a uma coisa que não é da época de muitos que aqui estão, felizmente para vocês, mas que é da minha época, que era a cintura de Lisboa, está toda cheia de barracas, e foram pessoas autarcas como o João Soares, em Lisboa, o meu querido amigo e colega de curso, como o Isaltino Moraes, que limpou o Eiras, era um dos concelhos com um mar de barracas. E eu pergunto assim, se a gente não resolve estes problemas de habitação e manda vir gente ou deixa entrar gente continuamente, qualquer dia vamos replicar outra vez as barracas que já existiram. E nós temos que procurar fazer isto. E depois é assim, há um mercado que eu vos queria dizer, que nós andamos a apostar muito nele, ainda hoje, como nós nesta casa, a explicação para termos algum êxito é trabalhar muito. Hoje os meus diretores estavam todos aqui em stand-by, reunidos às 8 da manhã, estivemos a trabalhar e estavam em stand-by, que se houvesse necessidade de carregar móveis ou qualquer coisa da última hora, zarpava tudo e ia tudo meter a mão na massa para não falhar, porque a gente não falha metas. Essa é outra das coisas que nós neste país temos que voltar a assumir. Eu não posso aceitar, é que há tempos fiz uma palestra com a minha amiga Isabel Vaz, e dizíamos os dois que de facto era impossível que se fechasse uma urgência. É a mesma coisa que eu agora, chegaram ao hotel e diziam assim, olha, amanhã fecha, porque o pessoal diz que não vai trabalhar. Eu digo, não vem trabalhar, tem que ir para lá eu, tenho que imobilizar, tenho que arranjar madeira. A urgência hospitalar, por definição, não pode fechar. Quando nós começamos a aceitar tudo como natural, não vamos no bom caminho, meus amigos. Nós hoje
temos de facto que fazer coisas que têm que ser feitas neste país e que não é nada transcendente, é preciso começá-las. É evidente que temos muitas justificações para não se fazer. Eu entendo, tenho muitos amigos nas atividades políticas e que me dizem, hoje somos presos por ter cão, presos por não ter. E a culpa aí também é nossa. Nós balhamos a torto e a direito, para a esquerda, para a direita, é onde calha. Os políticos são o bode da festa, que levam porrada de todo lado. Não é que não mereçam às vezes, mas a verdade é esta, é que de facto também levam mais, porque levam por tudo e por nada. E hoje precisávamos ter uma coisa que eu hoje citei ali na minha reunião de trabalho com esta minha gente, e eu disse assim, há uma expressão que eu gosto muito do Winston Churchill, que é perguntar o que é que a gente pode fazer pelo nosso país, em vez de estarmos sempre à espera de ver o que é que o nosso país faz por nós. Nós temos também de nos chegar à frente, para arranjar os jardins. A gente vai a uma escola pública. Eu comecei a minha vida a trabalhar nas obras públicas, nas escolas, nas construções escolares. Foi onde ganhei o gosto pela arquitetura clandestina. E eu digo assim, porquê que às vezes ia a uma escola e dizia assim, mas porquê é que não põe os meninos? Queixam-se, não há dinheiro, não há isto, não há aquilo. Toda a gente queixa sempre tudo. Mas no fundo, o pessoal, os alunos da escola, era um bem para eles se alguns professores se lembrassem de pô-los a fazer o jardim e chegavam ao fim e tinham um gozo do caraças, eles, e diziam, fomos nós que fizemos aquele jardim, com poucos recursos, com poucos meios. Mas houve, numa escola em que a minha filha Joana andava, houve uma professora que teve esta ideia. Eu disse, grande professora, vai pôr os alunos a fazer os jardins. Sabe o que é que aconteceu? Foi insultada, coitadinha, porque então eu pago impostos, agora os meus filhos ainda vão trabalhar para a escola. Gente que não pensa, que não tem bom senso, porque a melhor forma de educar é alguém, quando a gente diz, a limpeza vive-se da prática de limpar. Os jardins vivem de se criar a cultura e o gosto em ter os jardins arranjados e cuidados. E é isso que nós devíamos apostar e incentivar, e não contrariar. A doida daquela professora que se lembrou de pôr os miúdos a trabalhar a fazer um jardim. O prazer que ela lhes ia dar, a cultura que lhes ia dar e a educação que no fundo lhes ia dar. E é isto que eu deixo só aqui no ar como forma de reflexão. Eu só acabei há bocadinho por não dizer. Há dois mercados que hoje, na minha opinião, têm estado a dar uns passos. A TAP, quando foi privatizada, teve muitos problemas e muitas complicações, mas teve também algumas virtudes. Um senhor que até estava na TAP e que eu conheci, porque eu estive no processo, hoje posso dizê-lo, é público, estive no processo de quase tentar entrar na privatização à última hora, como tenho aqui umas réstias de bom senso, disse, não me vou meter nisto, que isto é muito complicado para mim, e deixa-me andar a fazer hotéis, que é o que eu sei fazer bem, e não me vou meter nos aviões. Mas esse senhor abriu-nos o caminho para os Estados Unidos, que é um mercado que, quando eu era garoto, e comecei a trabalhar como guia turístico, que falava bem inglês e francês, eu recebi imensos americanos. E os americanos estão a voltar, não é que estão a voltar a seguir ao 25 de Abril, piraram-se todos, com uma velocidade tremenda. Aquilo vai virar comunista. O Carlucci, que era o embaixador, disse logo, aquilo está perigoso ali, vão virar comunistas ali, aqueles na ponta da Europa. Mas a verdade é que hoje estão a voltar os americanos. E o americano é um cliente ótimo. E é um cliente que gosta de quê? Gosta deste tipo de produtos. Que são coisas que ele não tem na terra dele. São diferenciadas. E é difícil replicar isto. Há uns americanos malucos que já importam às vezes umas pedras, compram uns fortes antigos e importam e levam-nos para lá para os Estados Unidos. Mas estamos a brincar, não é? Coisas sérias. Eles virem ver um serviço nosso. E é por isso que eu digo. Nós em Portugal não é só recuperar a arquitetura portuguesa. Não é só recuperar o património histórico português, como disse o Nuno Fazenda. É também a gastronomia, a cultura, a música. Nós temos é que passar uma coisa que seja nossa. E eu costumo dizer, quando tinha 20 anos era muito internacional. Hoje, com esta idade já assim meio provecta, eu costumo dizer que sou mais nacionalista do que nunca fui. Porque acho que nós temos que, neste mundo complicado, temos que salvaguardar os valores nacionais. E se não formos nós a preservá-los, temos todos tramados. Meus amigos, não tenho que maturar mais, que eu vou embora. Foi um prazer recebê-los aqui hoje. Vamos ali para a nossa festa. Muito obrigado a todos. Onde é que está a nossa Ritinha? Nós neste hotel, só por curiosidade, deixem-me contar-lhes o seguinte.
A Rita, que já trabalha connosco há 15 anos, neste momento estava em Cascais, como diretora do Hotel de Cascais. E veio para aqui porque é daqui da região e vai se sentir com mais apoio familiar aqui pela zona e voltou para aqui. E hoje o nosso chefe de cozinha, Ângelo, que estava em Elvas, também é daqui de Tomar, veio, não, este não é de Tomar, esse é de Coimbra, mas diz, Tomar é uma oportunidade ótima, já estou muito mais perto de casa. E é bom que a gente crie condições para as pessoas voltarem aos seus lugares, voltarem ao interior, até porque o interior tem uma qualidade de vida extraordinária. E por isso acho que vamos todos para o interior. Agora era preciso também que houvesse um bocadinho mais de políticas públicas para de facto as coisas pudessem ser empurradas. Há os que vão voluntariamente, ninguém precisa mandar ir para o interior. Eu fui para Manteigas, ninguém me mandou ir para Manteigas. Nem fui por razão nenhuma especial, a não ser alguma ligação à terra. Mas também estou em Alter do Chão, onde não tenho ligação nenhuma, nem aos cavalos, que não eram meus primos, nem são, para que eu saiba. Mas Alter do Chão também é uma peça que é uma cudelaria de cavalos lusitanos, curiosamente feita com o ouro de Minas Gerais, onde a gente agora vai fazer, como há bocadinho estava a contar ali na conferência de imprensa, e que eu disse que agora vimos de devolver alguma das coisas que levámos daqui. Ritinha, queria-te agradecer aqui na tua pessoa o esforço de toda a gente deste hotel.